Olá, nono ano! A gente hoje vai dar início ao capítulo 14 do nosso livro, que fala sobre as reações químicas, tá? A gente já havia estudado um pouquinho sobre isso ano passado e a gente vai detalhar mais um pouco, tá? Então vamos começar relembrando o que é reação química. A reação química é um fenômeno químico, tá? Em que ocorre a formação de novas substâncias a partir de outras, certo? E aí, o que acontece? Muitas vezes, quando ocorrem as reações químicas, a gente não percebe instantaneamente, não percebe rápido, tá? Porém, existem alguns sinais que podem indicar para gente de que está ocorrendo uma reação química, tá? E alguns desses sinais são a mudança de cor, a liberação de gases, tá? Que é o borbulhamento que está aí, a mudança ou até mesmo a formação do odor e a liberação de luz ou de calor. Também tem outras características, mas essas aí seriam as mais marcantes, ok? E aí, quando a gente fala de uma reação química, a gente tem que falar do que vai compor uma reação química. Uma reação química ela é composta de reagentes e ela também é composta de produtos, tá? E aí vamos entender quem é quem então. Quando a gente fala de reagente, a gente está falando das substâncias que vão interagir e vão estar sofrendo transformações, tá? E aí depois dessas transformações, elas vão resultar nos produtos, elas vão se transformar nos produtos. Então é mais ou menos assim, reagente é aquilo que eu vou misturar e depois da reação química vai originar os produtos, tá? No exemplo do livro de vocês, vocês estão vendo que tem aí 2H2O, né? E aí vem a setinha e vem 2H2 mais O2. O que é isso daí? O que está de azul, eu até coloquei na mesma cor, são os reagentes. E o que está de vermelho são os produtos. Então, o que aconteceu aí? Eu tenho duas moléculas de água, né? A gente sabe que a fórmula química da água é H2O. Então, nesse caso aí, eu tenho duas moléculas de água, tá? Então, quando a gente fala de uma reação química, vai estar acontecendo um arranjo, um novo arranjo entre os átomos das moléculas desses reagentes, tá? Esse novo arranjo vai estar originando novos produtos, tá? Só que esses novos produtos vão ter uma organização, uma configuração molecular diferente, tá? Esse exemplo aí que a gente está falando nada mais é do que a eletrólise da água, tá? Então, a água, ela pode ser decomposta, dando origem ao gás oxigênio, que é o que vocês estão vendo, e ao gás hidrogênio, certo? Então, vamos entender isso daí. Durante a eletrólise da água, ela recebe uma descarga elétrica e aí ela vai ser decomposta, nesse caso, como são duas moléculas de água, ela vai ser decomposta em quem? Em dois átomos, né, do gás hidrogênio e dois átomos do gás oxigênio, ok? Então, repara que ela foi decomposta em gás hidrogênio e também em gás hidrogênio e oxigênio, desculpa. E as observações que a gente tem que fazer é o seguinte: a cada duas moléculas de água que é decomposta, o que foi formado aqui? Foi formado duas moléculas do gás hidrogênio, tá vendo? O 2, esse 2 aqui, ó, deixa eu pegar o pincelzinho. Esse 2 aqui indica que eu tenho duas moléculas de H2. Então, eu tenho, nesse caso, duas moléculas do gás hidrogênio, tá? E apenas uma molécula do gás oxigênio, tá? Porque quando não tem nada na frente, a gente sabe que, na verdade, aqui tem o número 1, certo? Outra observação que a gente tem que fazer dos reagentes e dos produtos, que a gente vai falar até no próximo slide sobre o balanceamento, é que o número de átomos que está presente no reagente, ele tem que ser igual ao número de átomos que está presente nos produtos, tá? Então, se vocês olharem aqui comigo, vocês vão perceber que quando eu estou falando da fórmula da água, eu tenho 4 átomos de hidrogênio, ó, porque eu tenho 2 aqui e eu tenho 2 aqui, né? Então, eu tenho 4, certo? Nesse caso aqui, se vocês olharem comigo, ó, aqui eu tenho 2 e aqui eu também tenho 2. Então, eu tenho 4 átomos de hidrogênio nos dois, certo? E aqui, se vocês olharem, eu tenho 2 átomos de oxigênio, porque esse 2 se aplica tanto para o hidrogênio quanto para o oxigênio. Então, aqui eu tenho 2 átomos de oxigênio.
E nesse caso aqui, ó, eu tenho O2, tá vendo? Então, eu também tenho 2 átomos de oxigênio. Essa é uma observação muito importante que a gente tem que saber. O número de átomos dos reagentes tem que ser igual ao número de átomos dos produtos. Ocorre uma nova configuração, mas o número de átomos ele não vai se alterar, ok? E aí, para poder fechar isso daqui, a gente vai falar um pouquinho sobre o balanceamento de uma equação química, tá? De uma reação química. Então, o que acontece? Para que a gente possa estar balanceando uma reação química, a gente vai seguir algumas regras, tá? A primeira regra que a gente vai seguir é olhar na tabela periódica se existe metal, porque a prioridade é balancear os metais, tá? Depois que eu balancear os metais, eu vou balancear os ametais. Então, eu tenho que ter uma tabela periódica para eu poder ir olhando a classificação desses elementos. Então, primeiro eu vou balancear os metais, depois eu vou balancear os ametais. Em terceiro lugar, eu vou balancear o hidrogênio e em último lugar, eu vou balancear o oxigênio, certo? Então, aqui, ó, eu tentei fazer um passo a passo bem legal para vocês poderem entender. Aqui, esse que eu acabei de destacar, essa primeira equação que está aí destacada, ela é uma representação de uma reação de combustão do propano, tá? Que é dos componentes do botijão de gás, mas isso aí não é nem o que a gente vai levar em consideração. O que a gente vai levar em consideração é que ela não está balanceada, tá? Não está balanceada por quê? Porque se vocês olharem o número de átomos que eu tenho dos reagentes, está sendo diferente do número de átomos dos produtos, tá? Então, como é que a gente vai resolver esse problema aí? Aqui tá totalmente doido o número de átomos, tá? Ó, se vocês olharem aqui, por exemplo, vou até mostrar o oxigênio, que eu acho que tá um pouco mais fácil. Não, vou começar certinho, vou começar pelo carbono. Olha aqui. Repara que aqui eu tenho 3, tá vendo? Tenho 3 átomos. Eita, que não tem no pincel. Ah, mas dá pra ver. Tô apontando aqui pro carbono. Repara que aqui de carbono eu tenho 3 átomos, tá vendo? Aqui eu só tenho 1. Então a gente sabe que isso daqui tá totalmente fora do balanceamento. E os outros elementos também, ó. Aqui eu tenho 8 átomos de hidrogênio, né? Tô falando de reagente. Quando eu olho aqui pro meu produto, olha aqui, eu só tenho 2, tá? Isso também está acontecendo com oxigênio. Aqui eu tenho 2 e aqui, ó, eu tenho 2 e aqui eu tenho 1, então eu tenho 3. Então essa equação ela não está balanceada e a gente vai ver agora como é que a gente vai balancear isso, ok? Então a gente agora, deixa eu pegar meu pincel de novo, desculpa. Vamos vir para cá para poder entender. O que acontece aqui? Nesse caso aqui, nenhum metal participa dessa reação. Se eu olhar, né, primeiro tem que começar pelo metal, mas eu não tenho metal. Então, se eu não tenho metal, eu vou começar pelo segundo ponto, que é quem? Que vai ser os ametais, né? Então, eu vou começar pelo carbono, certo? E aí, o que acontece? Ele vai ser feito, o ajuste do carbono vai ser feito com a colocação do número 3, que está até aí de vermelhinho na frente, tá? À frente da fórmula. E aí vai ficar 3CO2, tá? O que vai deixar a equação com 3 átomos de carbono em cada membro, ó. Porque se eu tinha 3 carbonos aqui, eu também preciso ter 3 carbonos aqui. Esse número não foi jogado aqui aleatório. Eu me baseei na informação que eu tinha lá do reagente, certo? Aí eu tenho aqui, ó, 3 carbonos, certo? Aí, agora aqui, ó, vou balancear mais um negócio para vocês poderem entender. Agora, qual é o meu segundo passo? Lá na terceira regrinha, balancear quem? O hidrogênio, certo? Para que eu possa balancear o meu hidrogênio, eu vou colocar o número 4 na frente da fórmula do H2O, tá vendo? Que seria a nossa água aí. Então, eu coloquei o 4, tá? Quando eu coloco esse 4 aí, o que eu estou fazendo? A equação ela vai passar a ter 8 átomos de hidrogênio em cada membro. Por quê? Porque aqui, gente, ó, no reagente eu tenho 8 hidrogênios. Então, aqui eu também preciso ter 8 hidrogênios. Aí, quando eu multiplicar esse 4 com esse 2, eu vou conseguir chegar ao número 8 que eu tenho que balancear esse hidrogênio. Se eu tenho 8 hidrogênios no reagente, eu tenho que ter 8 hidrogênios lá no produto, tá? 8 átomos de hidrogênio. E por último, a gente vai falar daqui, só que eu vou fechar para essa barra azul sair da frente, tá bom? E a minha última etapa aqui vai ser a seguinte.
Esses dois procedimentos que nós fizemos acabou deixando a equação com um total de 10 átomos de oxigênio, né? Lá no segundo membro. Então, a gente vai ter que ajustar agora o oxigênio, que por sinal é o último que a gente faz, né? O balanceamento do oxigênio. Então, para a gente poder balancear isso daí, o que que a gente faz? A gente vai colocar o número 5 na frente aqui, ó, que tá de vermelhinho, tá vendo? Deixa eu pegar o pincel, desculpa. A gente vai colocar o 5 bem aqui, ó, tá? O que vai deixar a equação agora sim balanceada, tá bom? E aí, dessa forma, a gente balanceou toda a equação. Então, lembra disso, tá? O número de átomos que eu tenho nos reagentes é o número de átomos que eu tenho que ter nos produtos, tá? Na realidade, uma reação química, o que vai mudar é a organização, mas o número de átomos ele tem que ser igual, ok? A gente hoje para por aqui, tá? Tem exercício para vocês sobre isso. No exercício de vocês eu coloquei os quadradinhos, tá? Para vocês saberem o que vocês vão balancear para mim. Isso vai facilitar um pouquinho a vida de vocês. Beijo.